Vamos lá, vamos dar início, né? Não chegou ninguém, então tenho aqui Vai duas, chegando, professor. tem dois estudantes aqui, Ricardo e Kilma. Boa noite a vocês. Veja só, hoje a minha ideia era falar um pouco de como vai ser a nota, né? Saiu um aviso da faculdade, acho que vocês devem ter visto, que a primeira nota, a primeira avaliação vai se compor pelos trabalhos que são passados pelas aulas que são ministradas online, né? Então, no meu caso específico, as atividades que eu estou passando, claro, eu vou dar um prazo para o pessoal terminar. Eu devo passar mais duas atividades referente aos textos que estão, os textos que eu vou trabalhar. A gente entrando aqui. E aí, depois que eu passar essas atividades, vou inserir a nota da avaliação em cima dessas atividades que nós vamos trabalhar, que já estão sendo feitas, e as outras duas que eu vou passar posteriormente para vocês fazerem em cima dos textos que já foram trabalhados. E aí, o que que eu quero fazer? Como entrou muita gente, entrou algumas pessoas depois, eu quero aproveitar para mostrar um pouco os textos que tem a atividade que já foi passada e o que que nós vamos fazer para frente. Ah, tem uma outra coisa que também eu vou fazer depois, é uma lista dos vídeos. Nossas aulas foram todas gravadas. Eu gravei vídeos, eu gravei aulas também. Então, eu vou até a segunda-feira disponibilizar essa lista, porque aí as pessoas que chegaram depois podem facilmente ter acesso a ter acesso a essas listas dos vídeos que foram gravados. Eu vou compartilhar a tela, tá? Tem gente entrando aqui ainda. Eu vou compartilhar a tela. Se tiver alguém querendo entrar, pode me avisar aqui no WhatsApp, que eu estou com o WhatsApp aberto, eu posso sair do compartilhamento e incluir mais. Entrou mais algumas pessoas. Entrou Thaís, Richelle, Kilma e Ricardo. Bom, eu vou mostrar aqui um pouco o que, que nós temos, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui que já temos de textos. Eu vou compartilhar aqui a tela. O texto dessa semana e da próxima, o texto dessa semana e da próxima é esse aqui, Direito e Razão. Lembrando que todos os textos eles estão no portal do aluno, né? No nosso portal tradicional. Eu fiz a postagem também nos grupos do WhatsApp, mas aí o pessoal que entrou depois encontra facilmente esses textos no portal, né? Lá no portal de vocês. O que é que nós temos, né? Quais foram os textos que já foram lidos? Deixa eu abrir aqui rapidamente para que as pessoas que entraram possam ter uma noção do que nós já vimos até agora. Nós vimos o texto 1, tá? Interrogar, compreender a realidade do exercício crítico do pensamento. Nós já trabalhamos esse texto. Existe uma atividade para esse texto. Depois eu vou rever a data dessa atividade para que todos possam fazer. Então, esse foi o primeiro texto, tá? Depois, a sequência das atividades. Depois tivemos o capítulo 1, o problema da filosofia do direito, ou dizer a verdade do direito. Esse é o texto 2. Também já existe uma atividade para ele. E a semana passada, nós trabalhamos
Deixa eu ver aqui. Nós trabalhamos esse texto aqui. Ele é uma parte do capítulo 2, mas eu não peguei todo ele. Começamos aqui, ó. O texto que vocês vão ler do texto 3 aqui. Começa aqui. A filosofia do direito de Platão. Quer dizer, nós temos, então, nós já vimos até hoje esse texto aqui, interrogar, compreender a realidade. Depois nós vimos o problema da filosofia do direito. A semana passada estudamos a filosofia do direito de Platão e essa semana vamos trabalhar direito e razão. Quais foram as atividades que já foram repassadas para vocês? Eu coloquei no portal, não sei se vocês lembram, a gente teve um problema entre o portal do EAD e o portal do aluno. E aí a gente desconsiderou, né, aquele portal do EAD, porque não foi possível. E aí eu postei essa atividade lá no portal tradicional. Então, a atividade referente ao texto 1, tá? E uma atividade referente ao texto 2. Essas datas aqui, claro, quem fez, obviamente, já ganhou um tempo. Né? Quem não fez, eu vou dar um prazo, vai ser um prazo menor, mas eu vou dar um prazo para vocês fazerem. Inclusive, a atividade do texto 2, que é o capítulo 1, encerraria hoje, mas aí eu vou fazer uma repostagem dessa atividade para que vocês possam entregar depois também. Então, tem esses 2 trabalhos, tá? E essa semana eu vou lançar o trabalho referente a esse texto aqui, a filosofia do direito de Platão, e depois o trabalho sobre direito e razão. Então, aí, nós vamos fazer 4 atividades, tá? Faremos 4 atividades, e aí, quando encerrarmos essas 4 atividades, vamos fechar a nota dessa primeira avaliação, tá? Todas essas atividades, eu pedi que me encaminhassem para o meu e-mail, para o e-mail institucional. No início, eu queria queria abrir o Google Classroom, né? Mas aí algumas pessoas disseram que não, tal. Então, mas aí vou mandar essa atividade para o meu e-mail. Depois, eu vou deixar todas essas informações, elas vão estar no portal e vão estar no grupo também aqui do WhatsApp, para que vocês possam fazer essas atividades e a gente possa fechar essa primeira unidade. Qual é a data que nós vamos fechar essa primeira unidade? Ora, eu estou pensando em fechar essa primeira unidade, todos os trabalhos serem encerrados no dia 29 de abril. Então, claro, quem fez aí as atividades, quem já vinha acompanhando, já está bem na fita porque já vinha fazendo. E quem está entrando agora vai ter que correr um pouco para a gente fechar tudo até o dia 29 de abril. Tá? 29, dia 30, por aí a gente está fechando essa primeira data. Eu vou tentar falar com o coordenador para ver se eu posso fazer depois, mas a ideia é fecharmos a primeira data em 29 de abril. Eu acredito que a gente tem um tempo bom aí para fazer essas atividades. Eu não estou pedindo muita coisa, né? O básico da leitura, das discussões, e para a gente poder caminhar minimamente com as atividades. Alguém tem alguma coisa a perguntar sobre isso? Esse trabalho, professor, é individual ou pode ser de dupla? Não, esse trabalho é individual. Tá certo. Tá? Esse trabalho é individual. Chegou mais alguém agora. Seja bem-vindo, que chegou agora. Então, é sempre individual. Eu recomendo que vocês leiam o texto, vejam as aulas gravadas e escrevam de acordo com o que vocês compreenderam. Tá? Quando eu falo assim, escrevam de acordo com o que compreenderam, é para evitar cópia, essa coisa do plágio. E aí eu vou estabelecer uma data mesmo, uma data final para essas atividades. E aí quem não fizer
essa data final. Até essa data final, vai fazer, obviamente, a prova supletiva lá na frente. Tá? A data eu acho que está de bom tamanho. Até o dia 29 de abril dá para a gente fechar isso bem, fechar isso direitinho. Tá? Alguma outra pergunta? Boa noite, professor. Boa noite. É Adolfo. Oi, Adolfo, tudo bem, cara? Tô já. Alguma dúvida? Eu entrei agora, não estou Você sabendo entrou de nada. agora. Vai ficar gravado e depois você pode ver e depois pode tirar alguma dúvida que tiver no meu WhatsApp ou no grupo mesmo, a gente conversa lá. Certo? Tá bom. Tá bom? Eu estava falando um pouco sobre os textos que já estão postados, sobre as videoaulas que já estão gravadas. Eu vou fazer uma lista, sabe? Uma lista das vou disponibilizar isso para vocês, né? Para vocês poderem ter sequência. Aprender o texto e fazer o acompanhamento do que já foi dado. Tá bom, beleza. Joia? Bom, eu vou começar hoje a falar um pouco sobre o texto que foi disponibilizado, né? Que é sobre direito e razão. Eu vou dividir essa aula em 2 momentos, porque o texto é um texto longo, né? Então, eu achei por bem dividir um pouco esse texto em 2 momentos, hoje e a próxima aula, também para não ficar muito longo. Só avisando que se cair a conexão, se cair o tempo, é porque esgotou os 40 minutos, eu gero um link com a senha e vocês entram de novo, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela novamente, para irmos lá para a nossa apresentação. O texto de hoje é isso aqui: direito e razão. Na verdade, poderia ser direito e razão em Kant, né? Porque o texto ele trata muito do princípio mesmo kantiano, né? Do tema, né? Do termo. Tem uma colega aqui pedindo para entrar. Deixa eu mandar aqui o link para ela. Vou mandar aqui a seu, só um minuto, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui novamente, para a gente não perder muito tempo. Hoje a aula vai ser um pouco rápida, tá? A gente vai falar um pouco sobre direito e razão. Poderíamos tratar direito, razão em Kant. O texto vai falar basicamente de Kant. Kant é um dos principais filósofos da modernidade. Eu diria que eu colocaria como um dos principais mesmo. Ele vai influenciar de forma muito contundente as ciências sociais, e também vai influenciar o direito, porque Kant vai trazer uma discussão sobre a moral. Ele vai rediscutir o termo ética e o termo moral, como nós vimos nas primeiras aulas, ao falar de Platão e ao falar de Aristóteles. Vai resgatar esse elemento conceitual da moral, né, da norma, do moros, como um elemento importante. Infelizmente, o pessoal pede informação na hora da aula. Bom, como um elemento importante, né, nas ciências sociais e no direito também, e ele vai, de certa forma, ser a base mesmo do pensamento filosófico no campo do direito, né? Então, ele vai trazer uma discussão sobre direitos humanos, por exemplo, que é muito interessante, pensar o que é direito, o que são leis fundamentais, o que é a razão, mas, acima de tudo, pensar o que é o conhecimento, como é que nós
construímos o conhecimento dentro das ciências humanas, dentro das ciências sociais. Só um minuto. Bom, o que nós vamos discutir, então, em Kant, né? Em Kant vai trazer uma coisa que parece meio óbvia, mas não era tão óbvia assim, que é o homem no centro das reflexões filosóficas. Por que o homem como centro das reflexões filosóficas? Porque a filosofia, seja uma filosofia pautada na ideia divina, ou seja uma filosofia materialista, não colocava o homem como centro das atenções. Ele colocava sempre as ideias como sendo o elemento norteador da ação do homem. Então, isso, de certa forma, sempre trouxe alguns problemas com relação ao que é a verdade. Como é que se constrói a verdade? Como é que as pessoas estabelecem um padrão, uma normatividade, que nós podemos chamar essa normatividade de verdade. Né? Eu estou tentando aqui, está atrapalhando aqui a imagem aqui para vocês? Deixa eu botar desse lado. Então, o homem como centro das atenções filosóficas. Então, o que vai discutir além disso, né? Nesse contexto, né, vai haver uma crescente revalorização da importância da razão na obtenção do conhecimento, tal como era dado pelos filósofos antigos e que fora abafada, né, no período medieval em nome da fé. O que Kant quer fazer objetivamente nós precisamos deixar de lado uma filosofia existencial pautada na ideia de divino para pensar numa filosofia e numa ciência que tenha no homem o seu eixo central. Nós aqui, enquanto indivíduos que estamos nos organizando no mundo social, na vida social, temos que pautar nossa organização da vida por aquilo que o homem faz diretamente com o seu semelhante. Não caberia, nessa lógica kantiana, uma explicação metafísica sobre coisas que são emanadas das posições políticas e das relações que os homens estabelecem entre si. Porque até o século XVIII, inclusive depois de Kant, nós quer dizer, nós enquanto sociedade, ainda buscávamos uma explicação de mundo muito pautado na ideia de uma razão divina. Né? Então, isso, de certa forma, isso foi o ensejo de muitas guerras religiosas. Isso era ainda um entrave para o Estado se estabelecer como um corpo racional e quebrar essa influência das coisas divinas, da Igreja, sobre o Estado e sobre a ciência que começava a se formar, era fundamental naquele momento. Então, Kant também estava preocupado com isso no campo das ciências sociais e buscava esse senso de razão se descolando de qualquer coisa metafísica. Então, a gente vai ver em Kant, sobretudo nas outras aulas, que Kant vai dizer, olha, o homem é um ser dotado de uma razão natural, do qual essa razão natural não é um elemento metafísico, não é a metafísica, não é diretamente uma influência, dotado de uma influência divina. É como o homem vai trabalhar essa razão que o vai colocar em posições sociais diferenciadas. Então, Kant vai trazer essa perspectiva para as ciências sociais e também para o direito. E aí vai buscar a filosofia de Kantiana vai trabalhar um dilema que é atreva-se a conhecer. A ideia é de que atreva-se a conhecer. A conhecer o quê, nesse caso? Né? Então,
conhecer a própria natureza, conhecer a nossa natureza, conhecer o que somos de fato. Porque uma das coisas que se tinha e se tem até hoje é que nós nos preocupamos mais com a hipótese do que somos do que propriamente o que somos, né? Então, Kant dizia, nós, um homem, enquanto um ser, está muito mais pautado no ideal daquilo que ele deveria ser, ou no medo metafísico daquilo que ele não sabe se existe ou não, mas ele estabelece uma fé de que existe, do que propriamente se conhecer na sua condição humana. Então, a ideia principal na teoria kantiana é atreva-se a conhecer. Que bate, inclusive, para quem já leu os textos, bate, inclusive, com a ideia do conhece-te a ti mesmo, né, que foi proposto lá atrás mesmo, com Sócrates. Então, mas isso tem um propósito. Qual é o propósito? A libertação do homem, né, das amarras que o homem impôs a si mesmo, né? Contaminados, nesse caso, segundo Kant, tá? Segundo Kant, pelos dogmas da fé. Então, Kant, ele, de certa forma, ele vai ser um dos críticos, né, de uma teoria da metafísica, né, da religião como sendo um elemento de conhecimento do comportamento humano. Tá? Deixa eu voltar aqui ao compartilhamento. Eu estou entrando e saindo para ver se tem gente querendo entrar. Tá? O que mais? Então, o conhecimento, nessa perspectiva, nos conduz. E aí vem um questionamento. O conhecimento por si só nos conduz à verdade? Porque Kant vai dizer o seguinte: o que é o conhecimento? O que nós estabelecemos como conhecimento? Toda forma de informação é conhecimento? Ou é conhecimento aquilo que nós escolhemos ou que nós julgamos como sendo um elemento importante para nós? Porque Kant vai dizer que a maioria da filosofia que foi produzida com base numa metafísica não era necessariamente uma forma de conhecimento. Era uma lógica de pensar o mundo que não necessariamente libertava o homem enquanto alguém que se conhecia a si próprio. Enquanto alguém, a gente vai ver lá na frente no texto, enquanto alguém que estabelecia para si uma moral. E aí, o que é que nos conduz à verdade? Aí vai trazer algumas questões, né? Então, a primeira questão é a necessidade de realizar uma discussão epistemológica. Então, o conhecimento, ele vai ser construído pela epistemologia. Aí a pergunta é, o que danado é epistemologia? Epistemologia, a gente pode traduzir numa linguagem simples, é o que nós chamamos comumente de ciência. Epistemologia é ciência, é fazer ciência. Então, o que é a ciência? A ciência é um conhecimento que vai se utilizar de teoria, método, hipótese, o teste da hipótese. Então, para fazer ciência ou um conhecimento, nós precisamos de uma teoria, ou seja, de um conhecimento abstrato, que é um conhecimento teórico. Ele pode ser um conhecimento que acende diretamente da realidade, mas também pode ser um conhecimento totalmente teórico. Isso, eu estou falando disso, isso todas as ciências, tá, pessoal? Todas as ciências, inclusive o direito. Então, quem for escrever trabalho monográfico, pelo menos quem escreve trabalho monográfico, trabalha muito nessa lógica. Trabalha com a teoria, trabalha com o método, depois a gente vai ver o que é o método. Trabalha com o método, o levantamento de uma hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese é um problema que eu não tenho uma resposta. Então, vamos falar de uma hipótese que está muito na moda. Vocês já estão cansados de ouvir, eu também. Qual será o remédio eficaz para o Covid-19? Isso é uma hipótese. Quais são as causas? Quais são os elementos? Quais são as enzimas que devem ser combatidas no controle do vírus? Quais são os mecanismos de remédio ou de cura possíveis? Tudo isso que nós ouvimos cotidianamente são hipóteses.
As respostas, elas podem advir do teste dessas hipóteses ou mesmo de teorias, tá? Ou mesmo de teorias. Inclusive, a própria ideia de dizer que isso é um vírus é já uma construção teórica, conceitual teórica. Então, a epistemologia, ela, inclusive, a partir desses critérios, vai definir a característica da ciência. Então, por exemplo, qual é a perspectiva epistemológica do direito? Então, o direito, por exemplo, vai trabalhar com teorias que falem sobre a moral, sobre a norma, sobre o Estado, e o seu método será sempre um método que vai se utilizar de uma realidade presente no campo jurídico, por meio das leis e das normas, de como as leis e as normas elas vão se estabelecendo na sociedade. Esse é o campo epistemológico do direito. Então, por exemplo, se eu falar do campo epistemológico das ciências sociais, vai ser outro. Qual vai ser o campo epistemológico das ciências sociais? Vai ser o estudo dos grupos, vai ser o grupo das instituições, vai ser o grupo da cultura. Então, cada ciência, porque por meio de uma epistemologia, vai, de forma muito específica, trabalhar uma característica própria que lhe dá, nesse caso, o nome, que vai lhe dar o nome de ciência. Nós chamamos isso de campo epistemológico. Então, estudar ciência, estudar epistemologia é estudar como determinado campo de conhecimento produz esse conhecimento. Perguntas? Alguém tem pergunta? Vamos lá. Eu estou aqui com 8 minutos para encerrar esse primeiro bloco, mas eu vou passar aqui um slide. Se cair, fiquem que eu mando outro link com a senha, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, esse campo da epistemologia vai trazer duas correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento é o racionalismo e a outra corrente é o empiricismo. Então, essas duas correntes vão dar origem, inclusive, depois, ao positivismo. Então, quando nós falamos que o direito é uma ciência positiva, por exemplo, a origem dessa ciência positiva vem exatamente dessa filosofia kantiana, que vai utilizar o racionalismo e utilizar o empirismo. Então, praticamente 100 anos depois, com Auguste Comte, depois, quase 100 anos depois, com Hans Kelsen e outros autores no campo do direito de forma específica, vão utilizar do método positivo para estabelecer e consolidar o direito enquanto uma ciência propriamente dita. Então, a primeira corrente, o primeiro método que vai estar presente aí para entender como é que se forma uma ciência é o racionalismo. Então, Kant falava que na teoria racional, no racionalismo, existem ideias que são inatas. Como nós somos racionais, nós conseguimos, pela nossa razão natural, estabelecer ideias inatas. Então, por exemplo, eu não preciso saber que o fogo é um elemento perigoso ao meu corpo. Então, se eu me expor a uma temperatura elevada, a um fogo, a uma temperatura elevada ou alguma coisa inflamável, eu sei que eu corro risco. Então, eu não preciso necessariamente passar por a experiência, porque eu tenho uma noção mínima de que o calor é um elemento que me incomoda o corpo. Então, eu elaboro automaticamente uma dedução lógica sobre o conhecimento do calor, do fogo. Né? Claro, você sendo, obviamente, tendo, obviamente, sendo saudável, né? Você não tendo nenhum problema de saúde mental, dentro de uma lógica saudável, você vai deduzir que o fogo é um elemento perigoso para o seu corpo. Uma determinada temperatura é perigoso para o seu corpo.
Então, você não precisa necessariamente passar por a experiência, porque, de alguma forma, essa ideia, ela já é uma ideia nata para a nossa condição humana. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Estou com 2 minutos aqui para encerrar. Eu vou encerrar esse primeiro bloco e vou gerar um novo link, tá ok? Aguardem aí, 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos para a gente gerar um novo link aí, para a gente dar continuidade à aula. Eu estava falando no primeiro momento da questão epistemológica, e aí nesse segundo momento a gente vai continuar falando sobre a questão epistemológica e sobre o que é essa ideia do racionalismo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Cadê? Aqui. Pronto. Então, o racionalismo ele vai trabalhar com essa ideia das ideias inatas, né? Eu não preciso me queimar para entender o que é o fogo. Né? Então, Kant vai dizer que, de alguma forma, nós temos essas deduções inatas, né? Eu não preciso passar fome para entender o que é a fome, porque, de alguma forma, eu já começo a entender isso, essa lógica. Então, isso, de certa forma, é dedutivo. Mas ele vai fazer uma observação importante. Ele vai dizer que nem sempre as coisas são o que parecem ser. Tá? Nem sempre as coisas são o que parecem ser. O que significa isso? Significa que, às vezes, a nossa percepção, a nossa dedução, ela pode nos enganar. Tá? Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, pode nos dar uma falsa percepção das coisas. Então, por exemplo, e aí vai entrar nessa junção que o Kant vai fazer a questão do empírico. Porque, por exemplo, eu posso, por exemplo, por uma dedução, eu já tive muitas gripes, já tive pneumonia, já tive problemas respiratórios, isso é verdade, tá? Eu tô falando. Mas, de repente, eu posso dizer, não, eu já tive isso, então estou deduzindo aqui que esse novo Covid aí não vai ser nada novo, e então isso aí é só uma gripezinha e eu vou me curar. Nós não sabemos, tá? Nós temos uma percepção, porque de alguma forma nós já tivemos gripe, alguns já tiveram problema de respiratório, mas nós não sabemos. Então, essa coisa que parece ser e não é, muitas vezes pode nos levar a uma construção de conhecimento errônea, a uma lógica errônea. Inclusive, uma das coisas que o Kant vai muito advertir é que o senso comum, por exemplo, trabalha com o racional. O senso comum não é algo irracional. Aquilo que nós conversamos e discutimos no nosso cotidiano tem uma lógica de conhecimento, de um conhecimento que é verdadeiro, tá? E que muitas vezes essa lógica de conhecimento que nós julgamos verdadeiro pode nos enganar, porque aquilo que a gente vê nem sempre é um elemento real, nem sempre é a realidade. Então a gente precisa ter cuidado. Por isso que ele vai dizer que o conhecimento tem que ser uma elaboração das nossas deduções, obviamente, mas também a nossa capacidade de, pelas deduções, aplicar elementos teóricos também, deduções teóricas. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente estiver fazendo conhecimento, a tentar enxergar os problemas para além daquilo que ele nos apresenta. Nesse sentido, é importante pensar a ciência sempre como um conhecimento que aumenta, que coloca uma lupa sobre determinada realidade. É interessante porque eu não sei como funciona no campo do direito, tá? Mas na sociologia, quando a gente vai fazer o estudo de algum grupo social, de alguma cultura, a gente procura
pegar todos os detalhes possíveis, todas as informações, história, coletar dados e passar muitas vezes anos debruçados sobre esses dados para poder entender minimamente como funciona a realidade, essa realidade. Bom, e aí vem a escola empirista. Né? A escola empirista, de certa forma, não é... O Kant não foi empirista, tá? O Kant ele não foi um empirista, mas é interessante porque ele foi um racionalista, mas Kant começa a fazer uma crítica do empirismo e, ao mesmo tempo, trazer o empirismo como uma forma de agregar conhecimento ao racionalismo. Por que isso? Porque a ideia, o empírico é tudo aquilo que nós conhecemos a posteriores. É um processo indutivo. Para nós entendermos o que é o empirismo, basta nós pensarmos como o John Locke e alguns autores falavam sobre o conhecimento. Então, John Locke dizia que o conhecimento, a construção do conhecimento era como uma folha em branco, né? Como uma folha em branco que a gente começa a escrever, a colocar conteúdo, e no final a gente tem uma informação, né? A ideia da tábula rasa, quer dizer, um indivíduo ele nasce sem nenhuma experiência do mundo, só com algumas características animais mesmo, de fome, de dor, de pedir comida, e ao longo da sua vida ele vai, junto com o contato com o outro, sendo introjetado de informações. Né? Então, o que vai formar o indivíduo, a pessoa, vai ser a sua experiência que ele vai ter durante a vida. E a experiência dos outros também, porque uma outra lógica que o empirismo traz não é só que você tem que viver a experiência. A experiência do outro, ela me serve como um elemento de conhecimento. Então, tudo aquilo que o homem constrói como um elemento prático de empirismo, daquilo que ele vai trabalhar como sendo um elemento importante para o conhecimento, é importante. Então, esse empírico ele é importante. Então, o conhecimento é adquirido a posteriori num processo indutivo. Então, aí você tem a indução, ou seja, você é conduzido de fato pelas experiências dos outros, ou pela sua própria experiência. Os resultados que conhecemos, né, advêm daquilo que de alguma forma nós vivenciamos. Quando digo nós, eu e sociedade. Eu não preciso necessariamente viver tudo, tá? Mas se alguém viveu e registrou isso, isso nos conta como um elemento de experiência. No caso da ciência, vai aí depender de nossa capacidade de experimentar a realidade e confrontá-la com o próprio mundo das ideias, gerando uma conclusão lógica. O que significa isso? Que existem campos da ciência que não vão trabalhar com hipóteses. Eu vou dar um exemplo. A saúde é um exemplo muito bom. Ou eu testo o remédio, ou eu faço o remédio e esse remédio dá certo, ou eu não lanço esse remédio para curar tal doença. Tá? Então, eu tenho que ter uma experiência real de que o remédio X realmente combate a doença Y para poder lançá-lo para o mercado. Então, quando os cientistas do campo da biogenética, ou da biologia, ou da biomedicina estão fazendo experimentos, então ele tem que ter uma certeza disso. Então, ele tem que confrontar essa teoria, confrontar as duas hipóteses e realmente saber se aquilo que ele está produzindo, em termos de conhecimento, realmente é verdade. Para nós das ciências humanas, isso é um pouco relativo, inclusive para o direito. Porque, por exemplo, nós podemos implementar uma lei num lugar, essa lei ser muito eficiente em um canto e não ter eficiência nenhuma em outro lugar. Isso acontece muito, né? Isso é muito comum. Então, nem sempre o empirismo ele se faz muito presente no nosso campo, mas ele é importante. Por que ele é importante? Porque, por exemplo, é por meio da empiria que eu vou, por exemplo, fazer pesquisas para saber qual é o perfil
de determinados grupos que podem ter mais acesso ou não a determinados direitos sociais. Ou quais são os grupos sociais que são mais suscetíveis a cometerem crimes, por exemplo, no caso, para pensarmos no direito. Então, é o campo empírico vai me tirar de uma dedução do campo das ideias e vai me possibilitar, através dos números estatísticos, pensar um pouco a realidade. Tá? Só um minuto. Tem alguém pedindo aqui confirmação para entrar. Pronto, entrou. Boa noite, Laila, Lila. Você perdeu a primeira parte da aula, mas ela vai ficar gravada, tá? Não se preocupe, está tudo gravado e você depois pode rever a aula sem nenhum problema e seja bem-vinda à nossa aula. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Então, o mundo empírico busca de fato, testar se aquilo que eu gero no mundo das ideias tem uma conclusão lógica, ou seja, se ela é plausível, se ela funciona de fato. E o próprio Kant vai estabelecer uma crítica de sua razão ao empirismo. Eu tentei aqui colocar esse parágrafo porque no texto eu achei um pouco complexo isso. Depois vocês vão ler lá, vocês vão ver. Então é interessante vocês depois verem o que tem lá no texto. Então, para os racionalistas, o conhecimento advindo da empiria seria falso. Por que seria falso? Porque Kant está dizendo que o conhecimento é algo inato à natureza do homem. E quando eu vou fazer um teste empírico, eu estou automaticamente, por meio das minhas pré-noções, das minhas concepções, automaticamente gerando um resultado esperado. Então, para Kant, nesse sentido, não teria lógica para Kant, por exemplo, estudar a eficácia das leis. Eu vou fazer uma lei e vou testar a eficácia da lei através de uma pesquisa empírica. Por que não teria essa eficácia direta? Porque, segundo Kant, na medida em que eu estou dizendo vou testar uma lei, eu parto do pressuposto de que a minha lei ela é a melhor para aquele contexto. E aí eu vou criar todos os mecanismos de forma consciente e inconsciente para poder gerar um resultado esperado. Aí vamos lá. Então, para os racionalistas, o conhecimento advindo da empiria seria falso, tendo em vista que, ao tratar das causas dos problemas, os empiristas cairiam no erro de induzir, que é exatamente o que eu falei, eu vou automaticamente induzir uma resposta daquilo que se pretende provar. Ou seja, seu conhecimento estaria contaminado com as pré-noções, ou com os preconceitos. Então, como é que eu então, poderia levar o empirismo para o campo do direito, que é uma ciência social? Como é que eu poderia levar o empirismo para o campo da sociologia, que é uma ciência social, sem me contaminar? Na lógica kantiana, eu vou ter que minimamente descrever aquilo que eu quero entender, viver aquilo que eu quero entender, incorporar os elementos morais daquilo que eu quero entender, para só assim construir uma dedução racional, nesse caso, uma dedução racional do que seria o problema que eu pretendo entender. Então, eu vou dar um exemplo dessa lógica que é complexa. Eu sei que vocês podem estar estranhando, Kant é difícil, tá? Kant é difícil. Vou dar um exemplo. Eu quero entender como funciona a lógica de trabalho de uma comunidade indígena X. Então, nesse pressuposto
nesse pressuposto kantiano, eu não vou fazer uma pesquisa empírica, dizer, você trabalha em quê? Você faz o quê? Você gosta? Você gosta pouco? Você gosta muito? Não. Na lógica kantiana, eu vou ficar um mês na comunidade indígena, vivendo na comunidade indígena, vivendo na comunidade vivendo na comunidade indígena e, se possível, trabalhando como os indígenas trabalham para poder entender qual é a lógica moral. Na próxima aula a gente vai falar disso, tá? Qual é a lógica moral, quais são as normatividades morais que estabelecem um senso de razão para que os indígenas organizem a sua forma de trabalho. Então, é uma forma diferente de incorporar a construção desse conhecimento. Aí, a grande pergunta é, professor, como é que eu posso trazer isso para o campo do direito? Como é que eu vou estabelecer essa relação racional no campo do direito? Quando vocês forem estudar um pouco da hermenêutica jurídica ou de outras metodologias, também do campo da filosofia, uma das coisas que o advogado faz e que o operador do direito faz, ele precisa, na sua prática, independente da posição que ele esteja, compreender o máximo possível não a realidade do sujeito. Porque muita gente acha que o advogado tem que compreender a realidade do sujeito. Não é a realidade do sujeito. Você tem que, muitas vezes, tentar incorporar qual é a lógica de construção da realidade do sujeito. O que significa isso? Eu tenho que tentar entender como é que o sujeito interpreta a sua própria realidade. Por que eu tenho que tentar compreender como o sujeito interpreta a sua própria realidade? Isso é algo extremamente subjetivo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não fizer isso, eu vou construir uma percepção da realidade do sujeito que é uma percepção dele, não é a minha. Tá? É a percepção. Vou construir uma percepção que é uma percepção minha que não é a dele. Eu acho que o sujeito pensa isso porque ele é assim, mas na verdade é uma construção minha, não é uma construção dele. E aí o que acontece? Muitas vezes, porque você parte com as suas pré-noções, o jogo da interpretação jurídica, o jogo da hermenêutica jurídica que é feito para a aplicação da lei, para o entendimento da lei, ele pode se tornar confuso e muitas vezes até se promover a um insucesso, se for por acaso para um tribunal de júri. Por que há um insucesso se for para um tribunal de júri? Porque o advogado ou alguém que está dentro de uma causa, no atendimento de um indivíduo, não é a realidade que ele tem que incorporar no sujeito. É o que o sujeito acha da sua realidade. Isso é muito comum, né? Essa é uma percepção que vai ser muito usada, por exemplo, para todas as áreas do direito, mas eu visualizo muito na área criminal também. Na área criminal. Por isso que depois eu queria ver, eu tenho a esperança de trabalhar com vocês presencialmente, tá? Presencialmente o caso dos exploradores de caverna, porque é um pouco isso mesmo, porque a gente vai ver na leitura dos juízes, inclusive na sessão que eles recorrem da sentença, um pouco a tentativa de se reincorporar a uma interpretação das pessoas que estavam lá dentro. Quer dizer, eles não vão diretamente ao pé da letra, no sentido de dizer isso está dentro ou fora da lei, mas eles tentam, na primeira argumentação, seja de defesa, ou seja, do fortalecimento da pena, tentar incorporar aquilo que os sujeitos acreditavam como certo ou errado. Isso é o racionalismo e o emprego desse empirismo racional. E aqui, para findar, né, o Kant ele vai propor um meio termo, né? Kant vai definir um meio termo entre o racional e o empírico. Você nem pode ser
100% racional, nem 100% empírico. Então, eu não posso só ficar numa tribo indígena olhando os índios trabalharem. Eu tenho, de alguma forma, tenho que ir lá ver como é que eles trabalham. Se possível, até trabalhar. Claro que eu não vou fazer tudo. Então, eu tenho que ter meio que um meio termo, né? Também não vou me tornar índio para entender como os índios trabalham. Então, você vai buscar um meio termo. Assim como o advogado. Né? O advogado vai defender alguém que cometeu um delito grave. O advogado não precisa cometer o delito grave, tá? Para ele entender o delito. Ele não vai fazer isso. Mas ele tem que buscar um meio termo em que ele procure incorporar um pouco das percepções do sujeito. E aí ele vai falar das condições de possibilidade. Né? Embora não conheça toda a realidade, embora a gente não conheça toda a realidade, podemos explorar todas as possibilidades da realidade, a partir do que já foi levantado pela pesquisa, pelas experiências e pela história. Então, o que o Kant está dizendo? Olha, uma das formas de a gente ter conhecimento da realidade é lendo o que já foi escrito sobre a realidade. É estudar a realidade. Ter uma percepção da realidade estudando a realidade. Então, aquilo que já foi escrito na história, aquilo que já foi escrito no direito, aquilo que já foi escrito na ciência, são elementos importantíssimos para que eu possa alimentar esse sentido racional, para que eu possa ter uma percepção mínima da realidade que eu me faço presente. Porque isso é importante. Isso é o meio termo. Isso é o meio termo entre o racional e o empírico daquilo que já foi vivenciado, tá? Bom, na próxima aula nós vamos tratar do pouco da moral kantiana e de como Kant é importante para pensar a questão dos direitos fundamentais, tá? Bom, perguntas, estou aqui aberto a perguntas, podem perguntar. Alguma pergunta? Ô, professor, Sim. no caso foram duas atividades, não é isso? Tá, então, já que não tem pergunta sobre o assunto, deixa eu só voltar aqui, né, para quem chegou, inclusive, depois. Vão ser 4 atividades, tá? Para compor a nota. Nós vamos fazer... Certo, já foram duas, no caso. Já foram foram feitas duas, duas. né? Aí eu sei que muita gente não fez ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repostar essas duas atividades no portal. Quem já fez está ótimo. Eu vou repostar essas atividades no portal com nova data para ser entregue e vou, nas próximas semanas, lançar as outras duas atividades. E aí, já que tem mais gente aqui, deixa eu rapidamente mostrar para os que chegaram depois quais são os textos que nós temos e que já está no portal, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. E como entrou mais colegas aqui, então é importante mostrar isso. Nós temos esse primeiro texto, tá? Interrogar a realidade, o exercício do pensamento. Então, eu já tinha deixado uma atividade no portal sobre esse texto. Depois, nós fizemos a aula sobre o capítulo 1, o problema da filosofia do direito. Aí também uma atividade. E aí só tem essas duas atividades no momento. As próximas serão desse texto aqui que nós trabalhamos na aula passada, na semana passada, a filosofia de direito de Platão, tá? Eu vou deixar uma atividade referente a isso aqui. E hoje, e na próxima semana, esse texto aqui, Direito e Razão. Na próxima semana eu quero terminar esse texto, e aí vamos fechar com esse texto a nossa primeira unidade e também com a atividade para dar a nota dessa primeira unidade. As aulas passadas, né, isso é muito importante, as aulas passadas foram gravadas. Eu vou fazer uma lista
dessas aulas e vou disponibilizar no grupo para que vocês possam rever, tá ok? E fiquem atentos ao portal, porque qualquer nova informação eu coloco no portal. Tá joia? Mais perguntas? Bom, então, pessoal, eu vou encerrar, tá? Eu agradeço a participação de vocês. Professor, E pode falar, Leila. Desculpa. eu queria saber se essas atividades que serão adiadas as notas vão, a pontuação delas vai continuar a mesma ou vai? Não, vai continuar mesmo. Eu não vou diminuir nota de ninguém por conta disso, não, tá? Eu só Ok. queria que realmente todos fizessem para poder compor a primeira nota, Uhum. a primeira unidade. Tá? Obrigada. Nada. Já está no portal, né, professor? Tá Já tudo está tá no lá no portal portal. para a gente fazer, é? As duas primeiras atividades, sim, tá? Eu vou depois repostar ela no portal com nova data, mas já pode ir fazendo, pode entrar lá no portal e ver o que tem lá. Beleza. Tá certo? Ó, o arquivo, inclusive, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o arquivo. O arquivo é esse aqui. Lá tá no portal, o nome do arquivo é Atividades de Filosofia. Então, o arquivo é esse aqui, tá? Podem ir fazendo lá. Né? A única coisa que vai mudar neles é a data de entrega. Tá bom? Faz lá no Word e passa para o seu e-mail, né? Isso, por favor, façam no Word, tá? Anexem, é melhor do que fazer no corpo do texto, tá certo? Eu dou essas orientações lá no trabalho, mas é sempre bom falar, porque fica melhor e fica até melhor para vocês também, tá certo? Ô, professor, Sim, Aí pode passar direto para o seu e-mail, né? pode passar direto no meu e-mail institucional, jorgebarbosa@metropolitano, tá tudo lá. seu e-mail tá no grupo, O e-mail tá no portal. tá no portal. No Tá portal. certo. Certo? Bom, pessoal, então, Beleza. Boa noite. boa noite, eu agradeço a atenção de vocês. E na próxima aula a gente continua esse texto, tá certo? Bom, tá certo, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado aí por vocês estarem aqui.